a origem do homem, a origem das etnias da Terra. Somos parte de uma criação magnífica. Na verdade, todos vêm de uma só fonte. Entretanto, quando se fala do ser humano, todos vêm de Lira, ok? Mas as etnias foram manipuladas aqui pelos aliens, a Confederação Anunnaki. Então, a origem das raças como aquela que procede de 5 grupos básicos. O primeiro grupo habita a Terra como entidades semelhantes aos humanos conhecidos. Foi a raça lemuriana. É mentira. Muitos antes desses tiveram outros a vir aqui. E eram a raça vegana azul que comia, se alimentava de vegetações azuis e da energia solar. Então aqui é mentira, ok? Muitas coisas aqui ditas são mentiras. Tanto porque esse artigo foi 29 anos atrás. E até lá as pessoas não sabiam muito, eram muito enganadas por entidades. Então, essa informação indica que os lemurianos eram de uma origem histórica muito antiga nessa terra, mas não foram os mais antigos. É mentira. Tiveram outros, os veganos, e outros, os semi-etéreas, muito antigos nessa terra. São antigos com vários outros, mas não são os primeiros. Ok? Eu já li isso desde os anos 90, do livro de Michael Rhodes, um australiano grego que já morreu, que quando eu li o livro dele, in a Timeless Realm, ou em um plano um mundo sem tempo, uma jornada metafísica, ou a Metaphysic Journey. Eu li, ele falava que foram os aliens que estavam lá, como se fala, induzindo eles a ter, ele e a mulher dele, a ter uma experiência fora do corpo. Falaram que existia essa raça, né, semimaterial, que por sinal poderia também ser os albinos. Os albinos foram os dos primeiros aqui, independente de grupos étnicos, eram todos albinos cá, mas foram manipulados quando os Anunnakis, que faz parte dos Greys e dos reptilianos dragônicos, eles fizeram a manipulação das pessoas e mudaram a melanina das pessoas, ok? Mas se você tirar a parte de cima de nossa pele, embaixo é tudo branco ou rosa. Você não vai descascar uma pele e dentro tá marrom ou preto. Isso não existe. Até o gato preto dentro é branco. O raio da criação foi branco. E depois veio também o preto para tornar o yin e o yang. O yin e o yang foram os primeiros aqui no solar system, no sistema solar, né? Então essa foi a origem da criação. Já os aliens têm outros tipos de raios, tem os raios amarelos, verdes, azuis e aí por diante que os criaram, mas a raça humana foi do raio branco. E depois disso eles modificaram outros tipos de genética de raios para tornar as etnias que temos hoje. E quando eu digo branco, era branco mesmo, branco como papel, ok? Albinos. Por isso que hoje em dia ainda tem resquícios, reminantes das pessoas antigas que eram os albinos, mas aqui ele não vai falar isto. Muitos não falam, porque eles não querem falar a verdade. Por isso que eles querem
eles discriminam contra os albinos. Os albinos foram banidos para ilhas para fugir da persecução, porque eles foram dos primeiros aqui. Eles são os nativos da terra e não esses que eles estão a falar aqui de Polinésia. Isso aqui veio depois. Foi criado pelo grupo do Enki, luciferianos, ok? Da Síria também. E não foi visto nenhum desacordo no comentário desse respeito. Essa consciência que sugere, a mensagem sugere que essas entidades já fizeram viagens interespeciais ou visita de outros sistemas planetários de Lemúria. Essa mensagem sugere que esses declarações... Muito frescura. As entidades foram feitas por engenharia genética, que foi feita por sirianos, o maior macaco da época, o maior epe. As pessoas evoluíram para longe das características dos animais, se tornaram mais e mais parecidas com os humanos com o passar do tempo. Isso foi depois, foi mais ou menos 500 mil anos atrás, quando eles vieram para cá, os Anunnakis, a confederação veio para cá e começaram as manipulações de genéticas. Mas até então já tinham os humanos aqui, já havia humanos de Lira e vários outros, né? Que mais ou menos tem uns 15 milhões, 20 milhões, 25 milhões por aí de anos atrás. E tudo que eles falam aqui é mentira, tudo aqui é equivocações. O maior macaco é mentira, não teve esse negócio de epe, é tudo mentira. Epe é epe, humanos são humanos. Mas eles tentaram sim, eles fizeram esse experimento para diminuir a capacidade mental da espécie Zakar. A propósito, para nos fazer retardados, como a maioria são, de qualquer maneira, né? Eles fizeram isso a propósito para transformar a espécie aqui em uma espécie de ameba. Isso foi o que aconteceu. Mas eles conseguiram sim, algumas pessoas, não todas. A consciência indica que o Akashic Record, né? Que a consciência indica que ele vê a engenharia genética como que produzida genes humanos ou genes sirianos no reino animal para produzir macacos. Então esses sirianos não são pessoas boas e não existia esse negócio deles vir aqui encontrar macaco e transformar em humano, não, é tudo mentira, foi ao contrário, eles vieram aqui, encontraram humanos e quiseram transformá-los em epis e também contribuíram com seus DNA aliens que não foi tanto que os macacos foram feitos para evoluir em direção ao humano por esses sirianos, mas que os humanos adicionaram certos genes humanos aos macacos, aquela criatura de natureza antropoideal, e o alteraram um pouco. Através de que? De sexo. Talvez esses humanos tiveram sexo com antropoideal, quem sabe? Eu não sei, mas o que tudo indica é que já existiam os humanos aqui. E esses aliens quiseram fazer experimentos, como sempre, porque eles se acham os mestres geneticistas. Os humanos os sirianos já tinham seu desenvolvimento intacto. Não, sirianos não são humanos, eles são dracônicos. E até mesmo pleiadianos de hoje em dia são todos misturados. Então por aí se vê a mentira dessas espécies, desses seres. O que é aqui? O esforço para alterar o macaco foi um experimento separado. Essa mensagem, essa consciência indica que houve alterações nos macacos ou tipos antropóides. Estes não eram tão difundidos como muitos poderiam acreditar. Essa consciência indica, entretanto, que os lemurianos, em geral, eram descendentes dos sirianos. E
Alguma engenharia genética fez uso de genes de animais. Algumas engenharia genética, qual eles não falam que veio do Enki e o Enlil, né? No Enki, Enlil tanto não, é o Enki e a irmã dele. E os Anunnaki e outros, né? E os Greys. Os animais para dar aos humanos sirianos uma espécie de estabilidade que lhes permitia sobreviver no plano da Terra. Para eles, quer dizer, eles fizeram outra espécie à parte dos humanos que já existiam cá. Vieram aqui, encontraram humanos e quiseram se adaptar. E o que eles fizeram? Eles contribuíram com seu DNA misturado com apes, nada a ver com os humanos, o que era necessário para a sobrevivência devido às condições adversas. Aí as pessoas podem dizer, mas por que eles não fizeram com os humanos? Eles também fizeram com os humanos, mas talvez não dê certo, eles tentaram com os animais, ok? Apes nunca foi humano, isso é tudo uma shenanigan, é tudo mentira. Foi tudo uma cilada para mentir, para encobrir a verdade. Essa consciência indica que isso tem a ver com certas qualidades dos seres antropoideais nativos acostumados a condições ambientais. Pelos que essas qualidades se somam aos corpos físicos naturais sirianos. E Deus lhe maior capacidade de sobrevivência para adaptar as condições de vida na Terra. Essa consciência sugere que a mensagem continua. Então vamos falar. Agora eu imagino assim. Esses alienígenas sirianos vieram e encontraram apes e eles misturaram e viraram o que a gente chama de lumeriano, né? Lumeriano, que são esses povos da Polinésia e outros que vêm da África. Então pode ser isso a explicação, né? Eles construíram outro tipo de raça através de mistura de genes, através de sexo ou não sexo, entendeu? E isso que aconteceu, né? Eles se copularam e ficaram sendo o que a gente vê hoje em dia, essas pessoas nômades tribais, mas que, claro, elas não vêm das Américas, elas estavam sempre na Luméria, que era onde a gente encontra-se entre a Turquia e a Ásia, ok? A Luméria era lá. A Suméria também era na parte do leste do planeta, que é a Ásia, a Suméria, Suma, e se estendia até o Oriente Médio. Então, a capacidade de sobrevivência para se adaptar às condições de vida na Terra, esta consciência sugere que a mensagem toda distorcida, toda mentirosa. Só não engana a mim, eles me avisaram já. Cuidado com o segredo que você está a falar, eles falaram isso. A sua longa história, eles evoluíram para uma civilização avançada. Eles evoluíram para uma civilização avançada? Não. Nossos ancestrais já eram avançados. Eles nos diminuíram. Eles nos desligaram a várias hélixes de DNA. Eles nos fizeram retardados que somos hoje em dia. Ok? Então eles nos devoluíram. Eles não nos evoluíram, mas nos devoluíram. Sim, essa consciência indica que atingiu um pico de civilização há aproximadamente 200 mil anos atrás, que essas entidades tiveram uma alta realização baseada não tanto no materialismo e tecnologia material, quanto na tecnologia mental e psíquica. Antes deles já existiam outras raças que também eram psíquicas, que eram muito avançadas psiquicamente. E o que eles estão falando, 200 mil anos atrás, foi 300 anos depois que eles vieram aqui, entendeu? Eles vieram aqui há 500 anos atrás, passaram 300 mil anos e depois veio 200 mil anos. Depois de 200 mil anos,
eles construíram essa raça, decidiram fazer essa raça, okay? Essa etnia, para melhor representar os povos deles, né? Então, nesse caso, não diz respeito às outras raças anteriores, as raças que precederam eles, que já viviam aqui, e eles estão a encobrir e a mentir descaradamente, como sempre fazem. Porque há 15 milhões, 20 milhões atrás já existiam outras pessoas, os albinos aqui e outras várias raças aqui, ok? Os veganos, que eram os blues, os azuis, né? E essa raça albina já existia aqui, então eles estão mentindo, eles eram mais altos, muito mais alvos, etc., altos e alvos. Eles decimaram essa raça toda para tirar tudo da história e colocar, infiltrar o povo deles. Eles foram capazes de fazer com suas mentes, coisas que mais tarde os atlantas fizeram com ferramentas e equipamentos. Essa consciência indica que durante esse tempo eles continuaram a ter contato com entidades viajantes sirianos e houve um certo grau de comércio entre os dois mundos. E eles estão falando dos povos da Polinésia, que hoje em dia se diz nativo americano. Nativo americano, nada americano eles são. Eles vieram da Polinésia, que era entre a África e a Ásia, hoje em dia nesses continentes, ok? Vamos ser claro e justo e verdadeiro aqui. Só consciência indica que durante esse tempo eles continuaram a ter, então eles continuaram a ter, por isso que eles falam, você vê esse povo falam em deuses, astronautas, eles falam em deuses da serpente com plumas, em plumas, que representam os deuses deles Anunnakis, ok? São povos animistas, tudo isso, e eles compartilham o mesmo tipo de instrumentos musicais com os asiáticos. Eles têm a mesma cultura que os asiáticos e a mesma forma de religiões animistas e xamanismo, ok? Como também como taoísta e tudo isto. É um pouco também como taoísta. Tudo voltado à magia, à invocação de espírito, tralalalá. Então por aí as pessoas se vê a mentira aqui. Só que eles não me enganam, sinto muito. Essa consciência de que durante esse tempo eles continuam a ter contato, entidade viajantes sirianos, claro, né? São os amados dele, os amos deles, os mestrinhos dele. E houve um certo grau de comércio entre os dois mundos. Essa consciência de que a civilização começou a diminuir aproximadamente 100 mil anos. E aproximadamente 50 mil anos atrás estava mais ou menos em sua destruição. Quando os mundos das cavernas que eles habitavam inundaram e afundaram, a maioria foi morta. Então eles trouxeram, os alienos trouxeram novamente o dilúvio e afogaram esses povos que viviam também em cavernas, né? Mas isso foi depois, quando eles vieram aqui, eles destruíram tudo. Quando eles vieram para cá, eles encontraram já espécies e eles fizeram questão de destruir tudo e implantar os seus próprios povos, ok? E neles vieram esse tipo de ser, de espécie, que era um pouco assim, eram morenos, eram bem assim, trancudo, tipo bem forte, musculosos. Eles viviam em caverna e lá dentro tinha um tipo assim, eles aguentavam o calor horrível, horripilante de até 200, 500 graus. E eles são responsáveis pelos minérios, eles eram, como se falar, alquimista, e eles eram muito psiquicamente avançados, entendeu? Eles faziam as coisas lá como se fosse supernatural, porque eles também mexiam com magia, porque não era bem magia, era mais tecnologia, porque os povos deles também vieram da Síria, né? E eles misturaram com os seres já encontraram aqui, esses seres onde? Da África, da Ásia,
os homonídeos e os Homo erectus, que eles vão dizer daqui a pouco que serão os Cro-Magnon, mas eles estão mentindo, não foram os Cro-Magnon, foram os Homo erectus e os homonídeos. Quando os mundos das cavernas que eles habitavam, sim, verdade, eles foram afogados. Imagina, eles fazem, né, os seus experimentos, seus povos, e depois eles afogam. E ainda tem amebas lá, idiotas, amebas putridas, que ainda louvam esses seres. Alguns permanecem vivos, foram forçados a viver em ilhas e se tornaram habitantes da superfície. Sim. Aí eles foram para onde? Para ilhas e superfícies como o Pacífico, como a Polinésia, como aqueles Papua Nova Guiné, tudo isso, e naquelas partes ali do como se fala aquele lugar lá na Índia, Andes não, né? Andes é os tem um lugar aí na Índia que tem aqueles povos pretos lá. Eles também vieram da África. Esses também são uns que fazem parte daqueles sirianos de antigamente. Andianos. Adamans. A ilha do Adamans fica no Oceano Índico. Sim. É a origem das tribos polinésias, né? Dos povos polinésios. E também depois vieram outros povos para ter sexo com as mulheres e formar outros meninos de cabelos encaracolados, loiros. Aqueles não são oriundos daquela tribo, mas são um produto de outros povos que vieram depois e tiveram sexo com as mulheres. E não necessariamente estrupo, né? Porque as mulheres também têm um fogo da... Isso é verdade até certo ponto. Muitos dos polinésios realmente migraram da África para o Pacífico do norte da África, movendo-se para o leste através da Indonésia e no Pacífico. Essas entidades trouxeram alguns dos ensinamentos ocidentais com eles para as ilhas da Polinésia. Como ocidentais, quando o Ocidente é Europa e Américas? Não faz sentido, idiotas. Isso quer dizer, ensinamentos, a não ser que os homens ocidentais foram para lá, claro, vieram, mas muito depois, agora pouco, não foi muito tempo atrás. O segundo grupo era os Atlantes, geneticamente inventados pelos Pleiadianos e transportados para a Terra. Transportado para a Terra, uau! Não foram daqui não. Essa consciência indica que havia aqueles que se chamavam aliens, que eram seres espaciais, Atlans, que espaciais. Veja a discrepância aqui, você vai encontrar muita discrepância, muita inconsistência nesse artigo aqui. Primeiro eles dizem que quem trouxeram aqui foi os Pleiadianos, depois eles mudam de ideia, que eram seres espaciais. Eles dizem que os polinésios eram de origem siriana, depois dizem que os negros, mas os negros também foram, que viviam no que é conhecido como Atlântico. Essas entidades tornaram os inimigos dos lemurianos, da Lemúria. Atlantes, ou os Atlantes, eram um grupo cuja origem foi encontrada em Marte através da engenharia genética pelos Greys. Primeiro eles falaram que foram os Pleiadianos, a não ser que os Pleiadianos também tenham, claro, eu sei que tem também os Heptalianos, mas Greys eu não sei. E os Greys, o Greys tem projeto entre os asiáticos. Os asiáticos são projetos Greys, principalmente os orientais,
tem projetos Greys. Em particular os Orion Greys. Mentira tudo isso, é tudo mentira. Eles têm projeto na Ásia. Essa consciência indica, porque eu já encontrei-me com eles em 2013, 2014, fui abduzida por ele aqui na Ásia, e uma das mulheres que estavam com ele era uma asiática, de cabelos bem longos, que chama de vampira. Ela estava com um Zeta. Eles são muito rude, bastante agressivo, rude. Eles não têm respeito por ninguém nem consideração. Essa consciência indica que essas entidades de Orion, usando engenharia genética, e lá também no Orion está cheio, poluído de raças marrom, esverdeada, reptiliana, está cheia. Eles têm umas escamas verdes e marrom. Eles são reptilianos. Usando engenharia genética, criaram os criaram os semitas. Que mentira, não foram nem os gregos que criaram os semitas, é tudo mentira. Depois disso eles vão falar que quem criou os semitas foram Jahuva. Então Jahuva agora é grey. E você sabe que Jahuva era um dragão vermelho? Veja a mentira desses povos, veja a mentira. Os greys são responsáveis por algumas pessoas das Américas, mas também da Ásia, principalmente. Eles vão para a América porque tem muitas pessoas do DNA da Ásia, por isso que eles também atuam nas Américas, somente no sul das Américas, mas eles não necessariamente tem muito a ver com as Américas. O negócio dos greys é na Ásia. A Ásia também é governada por Enki, o dragão preto, ok? História de Enki e Enlil, dois irmãos Anunnakis de Nibiru. Enki também é chamado do Satã, ok? Satã, o diabo. E Enlil é o Jahuva. Usando engenharia genética, criaram os semitas. Mentira, e alguns dos Atlantes, que eram os mais avançados em civilização durante a época do declínio da Lemúria, é mentira. Essa percepção indica que, na realidade, civilizações em Marte estavam no auge. E o que é que tem a ver com as Atlântidas? Tudo mentira. Marte tem a ver com o homem moreno, o homem marrom, o homem xamânico marrom. E eles que vieram de Marte também, e Síria. Estavam no Ásia quase 1 milhão de anos antes de Cristo e havia sofrido um grande... Eles falam como esse povo fosse tão pacífico e bom, mas olha que eles deixaram para trás o histórico deles. Tudo canibalismo, comia até suas crianças, e ainda enterra suas crianças vivas quando nascem com defeitos, e pegava as pessoas, matava os pioneiros ingleses que vieram de volta para as Américas. Eles queriam tomar as Américas à força, vieram lá dos quintos dos infernos, onde o diabo perdeu a dentadura e acha que tem o direito de vir para as Américas e se alojarem lá, as belezas. Mataram os povos que eram antigamente, viviam já nas Américas, mataram eles por dilúvio e outras coisas, e introduziram seus povos da Ásia para ir para as Américas, né? Por invasão, também invadiram no século 13 e 14, a invasão mongol, dirigida por Genghis Khan, e aí por diante. Irã, o terrível, que também veio da Turquia. Então, quando essa engenharia genética criaram, e alguns dos atlantes que eram os mais avançados em civilização durante a época da Lemúria, essa percepção indica que na realidade são imagens estavam no Ásia quase 1 milhão de anos antes de Cristo. Já havia sofrido um grande declínio na época em que os gregos usaram como base de engenharia genética para criar os últimos Atlantes. Mas Atlantes não tem nada a ver com os Atlantes. Atlântidas era outra coisa. Atlantes são assim um tipo como os tall grey. Tall grey são aqueles greys bem altos, chamados de Atlantes.
Eles não nada tem a ver com os Atlântidos, que eram outras raças. Usaram as bases de Marte. Essas entidades não eram iguais aos Atlantes. Veja aí, não eram iguais. Eram originada de Atlantis, a origem era fora do sistema solar. Eles foram os primeiros inimigos dos ancestrais dos lemurianos, aqueles que estiveram muito antes dos lemurianos. Mas antes disso, eles evoluíram rapidamente pela influência de seus criadores e interagiram com outras raças que vieram depois. Sim, essa consciência indica que algumas dessas outras raças incluíam os semitas. Oh my God, aqui esse semita que é a raça branca como é conhecida hoje. É mentira, semita não tem nada a ver com a raça branca. Raça branca é de outra fonte, entendeu? Semita é semita. Semita vem dos 15 múltiplos seres que causam aqui na Terra, ok? No lado político e econômico. Mas eles não têm nada a ver com os brancos, eles não são brancos. Semitas nunca foram brancos, eles foram pardos sim, mas não brancos. É mentira tudo isso. A raça branca já é outra, vieram do Pleiades e Pleiades e também do Lira. Todos nós viemos de Lira, só que algumas de outras pessoas foram modificadas aqui na Terra, porque ficaram sendo o centro de manipulação genética. Como é conhecida, você chegou pela primeira vez na área do Cáucaso, na Rússia, nas montanhas do Cáucaso. E antes dessa chegada, a maioria dos atlantes era o que seria denominado de pele vermelha. É mentira. Ou isso aí do pele vermelha eram os sumerianos. Próximo do índio americano em termos de raça. Os atlantes, no naufrágio do Atlântida, mudaram-se para a América Central e do Sul e eram conhecidos como maias. É mentira tudo isso, eles não eram isso. Que os maias atlantes se mudaram ainda mais para a América do Sul e se espalharam por diferentes tribos, assumindo diferentes nomes. E um grande número mantendo o nome maia. Essa entidade não são as mesmas que os maias da história moderna encontrado hoje, mas como ancestrais dessas são apenas ancestrais, eles na verdade são ancestrais, né? Esses aí são os descendentes dessas entidades. A conscientização sugere que a informação continue. Os atlantes eram de pele branca. O cara aqui pergunta, aqui é uma questão, o cara dizendo que era os vermelhos, mas não eram os vermelhos. Vermelho não, os morenos. Eram os brancos. Atlantes eram de pele branca, albinos, e se misturaram em outras raças para formar grupos como os índios, Índia e os árabes, judeu, filipino. O filipino é como orangotango, eles não tem nada a ver com os povo branco. Ou nem mesmo judeus. Filipino, quem são filipinos se não indonésios? Vieram da Indonésia essas pragas ruins. Detesto filipinos hoje em dia. Miserável. Não sei, eu já passei muita coisa com filipino aqui. Eu me demiti agora há pouco. Eu não aguentei o saco daquele infeliz lá. Querendo me humilhar, procurar encrenca comigo lá no trabalho. Um gerente filipino. E a companhia nem filipina é companhia americana. Filipino não tem nada a ver com esses povos. Alguns são misturados com os greys chineses que foram para as Filipinas e os japas também que foram para as Filipinas, e alguns são espanhados, misturados com espanhado, de pele assim morena clara, mas eles não são brancos.
São poucos que tem branco, aqueles ali são misturados com latinos. Pouco, muito, muito. É raríssimo lá, pessoas de pele brancas. Raríssimo. Também na Indonésia, na Ásia Sudeste inteira, né? E os árabes, os árabes são pardos. E judeus, filipinos, não sei, os sirianos são também da raça a Caucásia também, vem dos caucásios sirianos, da Síria, né? Os assírios. Já é misturado com essas raças caucásios. A raça branca de hoje é o resultado da vinda dos Atlantes para a Europa, veja? Atlantes não era a Europa. Atlantes era as Américas, que era uma ilha que era composta, fazia parte do que nós temos hoje em dia do UK, Reinos Unidos, UK e Reino Unido, né? E do Basco, fazia parte dessas duas, e das Américas, do Oceano Atlântico. Mas também tinha extensão com o Antigo Egito, onde pessoas de lá vinham para cá e iam para lá, entendeu? Eles faziam trocas de trade, ok? Antes do desaparecimento do continente, formado colônias permanentes que mais tarde cresceram em grandes populações. Então, esse influxo de asiático para cá, no século XIV, século XIII, foi o que resultou-se nesses povos tribais nômades a se estabelecerem e ficar nas Américas e não querer voltar mais por causa de guerras e de delúvios que existia na Polinésia, nessas áreas no Oceano Pacífico e na Ásia. Eles vieram para procurar vidas melhores nas Américas. Mas antes disso, eles fizeram questão de matar os povos da superfície todos, que eram os povos brancos europeus. E o que aconteceu? Eles também mandaram um vírus, não sei quem mandou, foi um deles que fizeram um vírus com os mestres deles para acabar com esses povos e colocá-los em coma. Era um vírus neurotóxico, tóxico, que causava aquele negócio lá, narcolepsia, onde você entra em coma e morre, né? E até pouco tempo também ainda existia na Europa, que eles mandavam, que eles queriam acabar com a raça branca e tomar seu território. Mas hoje em dia, ainda bem que tem eu aqui para debuncar tudo isso e falar a verdade. Porque foi tudo distorcido. Esses miseráveis até hoje em dia falam que o homem branco que é culpado de tudo, e não é. Antes disso, eles estão falando do tempo moderno, eles não falam de antigamente, o que eles causaram e aprontaram por aqui. Tipo, ok, eles abrem uma empreiteira, né? Uma companhia de explorar as pessoas, de matar as pessoas, de tanto trabalho, de escravidão, disso e aquilo. O que eles fazem? Eles contratam um idiota da Europa misturado, assim, uma raça misturada da Europa, né? E eles colocam aquela pessoa como diretor daquela companhia, porque se qualquer coisa der galho, né, em referência aos direitos humanos, aquele cara vai ter que responder pela companhia e vai tomar toda a culpa desses luciferianos, anakins. Aí qualquer coisa, por isso, né, tem um homem europeu por trás, mas a companhia é asiática. Isso mesmo, é asiática. Entendeu como é as tretas que eles fazem? Eles são, aquela cabeçana deles é malandra, é só para causar e criar tretas, entendeu? E eles adoram distorcer as coisas, eles adoram gaslight as pessoas,
distorcer as coisas, diz uma coisa e diz que não falou. Ele diz uma coisa para você e amanhã ele fala, e quem falou isso? Eu não falei isso, você está inventando. Para te fazer passar por uma pessoa como eles, mau caráter, mentirosa ou mesmo louca, entendeu? Tudo isso é psicopatia. Então, essa consciência indica que os brancos chegaram às montanhas dos Caucásios perto da época em que a Atlântida passou por seu fundamento no final. Ou depois que a Atlântida, que era, veja, eles vieram das Américas para o Cáucaso lá na Rússia. Depois que a Atlântida afundou, porque os reptilianos invadiram lá e destruíram tudo, jogaram uma bomba nuclear, que os cristais que lá existiam, que hoje é o triângulo, tem um triângulo lá, né, das Bermudas, estava cheio de cristal por lá e tudo afundou, todas aquela metrópolis toda foi afundada no oceano por um dilúvio e uma bomba que eles jogaram lá na Atlântida para matar as pessoas. As pessoas, algumas, as que sobreviveram desse dilúvio, foram para o Cáucaso, lá na Rússia, em que a Atlântida passou por seu fundamento final, sendo aproximadamente 10 anos antes de Cristo. Esta percepção indica que esses brancos vieram em espaçonaves. E quem não vieram? Você diz que os outros também vieram, os lumerianos, né, que faz parte desses povos morenos, né? E agora são os sirianos, e agora quer dizer que só os brancos vieram de espaçonaves. E os outros vieram o quê? De carcaçá, como é que se diz? Vieram de quê? Vieram de águia. Isso não quer dizer que nenhum branco jamais tenha chegado aqui na Terra, para a Terra. Parece que alguns chegaram à Terra anteriormente. Lógico, meu senhor, lógico, vieram 15 milhões de anos atrás. Uma múmia de uma mulher branca, múmia não, foi um cadáver mesmo, intacto, com a pele muito branca. Na Rússia foi encontrada aqui os cálculos de, assim como se os carbonos de cálculo científico, nota que ela já viveu aqui há milhões de anos, uma mulher branca na Rússia. Mas não, eles não querem aceitar isso, porque o racismo contra o branco é demais, A Terra anteriormente, mas eles não foram os principais colonos da Atlântida. Mentira, eles foram. Também tinha os Klugs, que eram os gregos. Klugs. Essa consciência indica que essas entidades parecem ser aquelas que eram das Pleiades. Também de Lera. Alguns também sendo daquele sistema estelar conhecido como Lyra. As entidades pleiadianas e lyrians estão relacionadas em termos genéticos. Claro, os loiros. Com a civilização Atlantis, os 3 grupos foram formados por viajantes espaciais de Arcturus. Chineses, mentira. Chineses nunca foram arcturianos, nunca. Arcturianos são seres azuis. Eles não são chineses são oriones, são os greys, Vega, índio das Américas, mentira, são sirianos. Os morenos do sudeste da Ásia, então mais assim polinésios, eles são também sirianos. Vega, índio das Américas, mentira, Vegas vieram aqui há muito tempo atrás. Índio das Américas são sirianos. E os negros também, que são sirianos. Os negros foram modificados pelos sirianos de seu estado original como escravos feitos pelas entidades reptilianas. É um choque ouvir isso, né? Um choque. Mas eles já estavam aqui também quando eles vieram. Os negros estavam aqui, os brancos estavam aqui.
Mas o que eles fizeram? Eles modificaram tudo a seu querer e depois disseram que nós não éramos nativos daqui da terra, e é uma grande baita mentira, uma grande baita mentira. Ahn, os negros foram modificados pelos sirianos e seus estados ficaram feitos pelas cidades italianas. A consciência indica que esse conjunto interior da informação de afirmações parece ser precisa, que os atlantes tiveram muito ou pouca influência da raça branca envolvida. Mentira, muita mentira. Principalmente os brancos eram visitantes de Lira ou das Pleiades, que havia fortes influências veganas na Atlântida. Os brancos de Lira foram os primeiros a pisar aqui nessa terra. Foram os primeiros, tanto porque eles estavam fugindo das guerras dos draconianos que invadiam as suas constelações. Veganas na Atlântida, porque havia fortes influências veganas. Veganas. Essa consciência indica que essas influências de Vega parecem ter dado à Atlântida muito de sua tecnologia superior. E a Atlântida fez viagens espaciais ou teve contato com viagens espaciais em suas costas e aeroportos ou bases. Era muito, muito próspera. E ela se estendia até o que hoje tem o norte da África. Tendo em vista o estado original do planeta ser aquela que não era habitada por humanos, é interessante notar que os primeiros humanos foram modificados a partir de animais, enquanto grupos posteriores foram feitos como modificações dos próprios viajantes espaciais. Os negros nasceram de uma combinação de seres reptilianos. Miserável que está perguntando essa besteira. De seres reptilianos e do uso de genes de macaco. E esse maldito aqui não é branco. De genes de macaco, mas foram posteriormente modificados pelo siriano para evoluir para humanos com as mesmas características de todos os outros. E ele é racista, viu? Muitos racistas. Resposta. Essa consciência indica que isso se relaciona com o que essa consciência deu na referência a Enlil e Enki. Né? Quando Enlil e Enki vieram aqui há 500 mil anos atrás e decidiram fazer minas, projetos de minas, e eles precisavam de ajudantes e trabalhadores. E eles usaram os negros para isto. E eles modificaram aqui, os povos africanos já tinham aqui, e construíram eles assim, com uma mentalidade assim, mais de primata, para melhorem ser controlados, entendeu? Enlil e Enki, na época da Suméria e Ur, isso há aproximadamente 20 mil anos, naquela que é a Mesopotâmia, que isso na área dos rios Tigre e Eufrates foram chamados a origem da civilização, também perto do Iraque, onde a civilização começou. Não foi tanto a origem das raças ou da humanidade, mas foi uma nova origem da civilização na medida que a agricultura foi introduzida naquela época. Então eles introduziram a agricultura, as pessoas. A agricultura que continua, a agricultura que continua até hoje, onde certas frutas, vegetais e safras foram dadas a essas entidades, espalharam por todo o mundo a partir dessa área, e pela qual essas entidades foram as primeiras de uma criação do tipo de Cro-Magnon de humano. Cro-Magnon eram os brancos, você está mentindo, e outra coisa.
várias safras também foram dadas para as Américas, entendeu? Nem todos os produtos são da Ásia ou do Oriente Médio. Alguns produtos como ah, raízes como batata doce, inhame, inhame não, como se chama, mandioca, foram todas vindas de fora, vinda das Américas. Disseram com a entidade, com cara de um homem loiro, vieram para os Maia para dar para ele essas safras, né? E o que aconteceu? Ele foi morto e cozinhado. Ele foi morto e cozinhado. O nome dele foi Veracruz, ou aquela que foi chamada para o Adão e Eva. Todo mundo pode ser. Por as primeiras de uma criação do tipo Cromanon. Cromanon era um branco, você está mentindo. Aqueles foram homonídeos e Homo erecto, mentiroso. Ou aquele que foi chamado de protótipo para o Adão e Eva. Mentira, para Adão e Eva era Homo erectus e homonídeos. Tiveram dois. O primeiro híbrido, que foi criado pelo Enki. Criado não, né? Ele teve sexo com a mulher aqui, veio, ele se manifestou em outro, ele encarnou-se como um homem, porque eles têm essa possibilidade, usando tecnologia, de mimicar um humano, de fazer você ver eles como humano e ter sexo, né, com outras espécies. Aí ele veio como humano e teve sexo com a mulher negra, africana, e com essa mulher ele teve um casal de filhos, Titi e Adapá. Quando o Adapá cresceu um pouco, ele levou ele para conhecer o avô, que era o rei de Saturno, chamado Anu. Ele levou eles em craft é o que? É aeronave, né? Levou eles de aeronave, spacecraft. Levou ele para lá e deixou Titi de lado. Aí chegando em Nibiru, chegando em Nibiru não, é tudo nave, lá é tudo nave. Chegando lá, ele apresentou ao pai dele, o Enki, né? Ele apresentou o filho dele ao pai. O pai dele, tudo legal, aceitou a criança numa boa. Ele é o grande dragão, viu, Anu? Então, mas o outro, o Enlil, o Jaruva, ele não gostou. Porque ele falou que Enki gosta muito de causar problemas e ele trouxe uma pessoa que ele chamava de macaco de Epe da África, né, da terra, para envergonhar a raça dracônica, que é aquela raça deles. E eles não queriam, ele não queria aceitar, esse Enlil não queria aceitar. A irmã dele aceitou numa boa, mas ele não aceitou. Ele falou que quando o Anu mandou tudo prostrar diante do Adapá, ninguém quis se prostrar assim, dizer olá, ele não quis. Ele é mais tipo assim, arrogante, ele não quis. E ele não se dava bem com o meio irmão dele por parte de pai, em que ele não dava bem. O Enlil, que era o Jaruva, e o Enki, que é o diabo, eles não se dão bem. Entendeu? Eles saem até que falam, porque tem que falar por causa de negócios, de família, tudo mais, mas eles não se dão bem. Então, o Jaruva não aceitou o Adapá. E depois trouxeram ele de volta para a terra. E a irmã dela, minha irmã dela, Nimá, ela teve sexo com um homem. Acho que foi um homem branco, viu? Ela teve sexo, ela teve duas crianças com ele. Ela teve sexo com um homem da terra, um humano. Ela teve duas crianças com ele. Foi
Adão e Eva. Também os dois híbridos na história. Entretanto, aquilo não afetou nada, entendeu? Não afetou nada fora da África e no Oriente Médio, não afetou nada, porque já existia humanos na Atlântida e nas Américas e na Europa, então não afetou nada, só modificou aquela parte ali da África e do Oriente Médio. Depois, quando eles tiveram sexo com, vamos dizer, asiático, né, lemurianos e aqueles lá, Atlântidos, que na época era chamado de Atlântidos do Ocidente, aí que modificou tudo, aí ficou tudo híbrido com reptilianos, dracão, tudo. Aí poluiu tudo. Mas nós não viemos de Adão e Eva, é tudo mentira. E tanto porque teve dois par, Adapá e Titi, e Adamu e Eva, foi o segundo, e veio da irmã dele, ok? E o que mais eu queria falar, né? E alguns dizem que Abraão também é filho de Enki, o pai dele é Enki. Abraão e Musas, ok? Filho dele é Enki, por isso que ele diz que ele viu Deus, blá blá blá, 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 que diz que é o pai dele. Abraão também é um híbrido. Essa consciência indica que Adão e Eva que não eram da raça branca. Eles eram pardo. O primeiro era um preto. Adamu e Titi eram preto. A Eva e Adamu eram pardo. Como muitos acreditavam, mas eram da raça negra. Essa consciência naturalmente deseja esclarecer, sugerindo que Adão e Eva não eram indivíduos solteiros. Eles eram um tipo de humano, mas, como se diria, o primeiro Cro-Magnon humano na Terra era da raça negra e não da raça branca. Homens e mulheres eram. Então, a raça branca era aquele lá, Neanderthals, né? Mas hoje em dia os pseudocientistas acham que os homens brancos eram os Cro-Magnon, mas eram os Neanderthais. Na verdade, eles não eram macacos como dizem, eles eram humanos mesmo, humanos. Só que um pouco assim esparrapados por causa das condições que eles viviam. A maioria eram loiros. A consciência indica que Adão representa o tipo de pessoa Cro-Magnon, o Homo erectus. A entidade que fica ereta em comparação com os tipos de Neanderthal anteriores. Eu não acredito nisto. Essa percepção Neanderthais era também humano, seu idiota. Essa percepção indica que após essas criações, a raça branca apareceu por volta de 10 mil anos antes de que... Mentira, estiveram aqui de Lira há 20 a 50 milhões de anos atrás, seu mentiroso. E começou a ter sua influência se espalhando nas montanhas do Cáucaso para o sul, na Índia e no Egito. Mentira! Não tem nem muito branco no Egito. Eles pensam que branco que o pai são pardo. Que idiota! Isso se tornou o que é chamado, conhecido como a origem da grande fraternidade branca. Mentira! Aquilo lá foi que eles foram para o Egito, né? Durante o tempo da Atlântida, os Pleiadianos e os Lirianos foram para o Egito. E lá, esses ângulos eram stone cara, eram os cortadores de pedras, como eram chamados. E eles lá construíram aquelas, como se fala, né? Aqueles grupos ocultos, a fraternidade branca, né? Para fazer negócios, ficarem ricos. E assim se tornou a linhagem dos também hebreus, que também são hebreus, ok? São hebreus e que são a raça, a família Rothschild e Rockefeller e outra. Tem o Rockefeller, tem o Rothschild, e outro nome aí que se dá
referência a cortadores de pedras. Eles foram para o Egito para trabalhar lá, entendeu? E para construir seu monopólio, seu império. E eles já são miscigenados com Hebrew. Hebraicos eram pardos, não eram brancos. Eram pardos. Esses brancos que vocês veem, a Ashkenazi e outros, não são bem os originais, os pardos, que é da linhagem talvez da Nimá, ou da Eva, né? Linhagem da Eva. Não, em linhagem da Eva. Isso se tornou o que é chamado, conhecido como a origem da grande paternidade. Mentira, rapaz. Quer dizer, é verdade, mas não é bem assim, não. Então, as entidades veio para ensinar as civilizações entre as massas que já estavam aqui presentes na Terra. Essas entidades eram da origem pleiadiana e em seu próprio modo e em sua própria maneira criaram um certo elemento na civilização de nações que em algum modo beneficiaram alguns e em outros modos provaram ser detrimental para outros. Suas influências ajudaram a estabelecer o casto sistema na Índia. Veja a mentira desses miseráveis. Quem causou tudo isso foi a Ina Ishita, que pertence, que é eu acho que ela é a filha do Enki, do diabo, e ela é o que se chama aquela demônia de vários mãos que se move. Essa é ela, entendeu? E é ela quem governa a Índia, é ela. E quem começou e originou o sistema de caste na Índia foram esses dragões da Confederação Anunnakis. Não foram os pleiadianos, é tudo mentira. A não ser que os pleiadianos que eles estão a falar aqui são os dragões, ok? Então eles estão mentindo aqui. Eles não fizeram caste na Índia, não veio dos pleiadianos brancos. E sim, vieram de outro caste dracônicos da linhagem do Enki, ok? Porque Enki e a filha dele, que é a neta do Anu, do rei Anu, eles mandam na Ásia inteira e na África. Então não tem nada a ver com os pleiadianos, é tudo mentira. E eu odeio mentira, eu estou aqui para debuncar tudo isso e falar a verdade. Mas também ajudaram a introduzir um sistema de organização que permitiram várias pessoas de vários níveis de obter benefícios na sociedade em geral. Lógico, né? Se for os brancos, for para lá os pleiadianos brancos e não os mestiços, lógico que eles foram para lá para beneficiar o comércio e as pessoas em geral. Tipo, quando os britânicos foram para lá, eles foram acusados de roubar, mas eles não roubaram muitas coisas. Claro que eles levaram algumas coisas para a Grã-Bretanha, né? Para enriquecer o cofre da rainha, isso é verdade, isso sempre aconteceu. Entre esses europeus dragões, né? Que eles também são da linhagem de dragões. Esses aí que estão em poder, tem a linhagem de dragões. Mas fora disso, eles também ajudaram em alguma parte a destruir o caste. Naquela época os britânicos estavam em comando na Índia, eles não gostavam desse sistema de caste, ele queria destruir esse sistema de caste.
foram eles que separaram o Paquistão da Índia e o Bangladesh, porque era um inferno de brigas entre religiões. Então eles sugeriram que cada um fizesse a sua própria capitania ou cidade. Foram os ingleses. Claro que eles também foram ambiciosos, eles tiveram também seus interesses lá, mas não durou muito, depois eles foram embora, entendeu? Alexandre do Great, aquele grego, ele também foi para a Índia. E antes de sair de lá, ele falou: quando eu morrer, eu quero que vocês venham para o meu caixão. Vocês indianos venham para o meu caixão e abrem e vejam se eu vou levar alguma coisa daqui da Índia para o outro lado. Ele falou isso, o Alexandre the Great. A Organização de Medicina e Lei que governa Medicine Law Governing Construction de governança e construção veio dessas entidades e ajudaram a levar a humanidade de uma agricultura mais primitiva e nomâdica, né? Nomâdica, de tribos nomádicas, andarilhas, a cities e cidades urbanas e metrópoles. Essa alerta sugere que a informação irá continuar. Então, depois eu vou continuar a parte 2, né, que está terminando de qualquer maneira, e depois eu volto aqui.